Hi everyone! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos iniciar a nossa aula de hoje com o nosso principal objetivo é aprimorar, como sempre, o nosso meio léxico, o nosso vocabulário através dos textos e nós vamos falar sobre os verbos modais e os conectores, ou também conhecidos como linking words, ok? Vamos começar a nossa aula com um objetivo. Look at the cartoon and answer the questions. Observem o quadrinho e responda a pergunta. Então nós temos uma interação aqui onde o filho fala para a mãe: No, I can't explain my D in math. That class teaches us about numbers, not letters. Então eles estão discutindo sobre a informação que o filho está passando, né? E a pergunta é: Why is the boy answering his mom? Por que o filho estava respondendo à mãe e utilizando essa informação? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Observem, pessoal, que na conversa, né, então a mãe e o filho estão juntos e ele responde a ela, né? No, I can't explain my D in math. That class teaches us about numbers, not letters. Então, a disciplina de matemática ensina números e não letras, segundo ele. E a pergunta é: Why is the boy answering his mom? Por que o menino está respondendo à mãe? Justamente because he had bad score at math exam. Porque ali, na verdade, como nos Estados Unidos e em alguns outros países trabalha-se por conceito, a letra D é um conceito baixo. Então ele responde que a aula de matemática ensina números, não letras, e ele não tem como explicar. Seguindo a mesma ideia, o mesmo cartoon, from the boy's answer can infer that the mother... pela resposta do filho, o que pode inferir, qual podemos deduzir que seria a pergunta da mãe? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Retomando a nossa pergunta, né? Então, pela resposta do filho, qual foi a pergunta da mãe? Justamente, ela perguntou a ele, asked him, if he could explain his D in math. Se ele podia responder por que ele tirou um D no exame de matemática, na prova de matemática. E assim que ele responde que a aula de matemática ensina números e não letras. Por essa razão, ele não pode fazer determinada explicação, ok? Quando a gente fala de uma possibilidade, de uma habilidade, ou até mesmo de uma capacidade, nós vamos abordar os modal verbs. Modal verbs, ou verbos modais em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou para mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, também são conhecidos como modal auxiliaries, ou auxiliares modais.
são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, essenciais para o aprendizado ou para quem aprende esse idioma, né? Lembrando que os verbos modais são can, could, may, might, should, ought to, são alguns deles. Então, vamos lá. Can, eu uso can quando eu falo de habilidade, de capacidade, permissões informais. Por que permissões informais? Numa conversa mais informal, entre colegas, às vezes entre professor e aluno, e para um pedido. Could, a mesma situação, habilidades e capacidades, mas no passado. May, permissões formais, quando você vai fazer um pedido formal para sua mãe, para o seu professor, para o seu diretor, que exija uma formalidade. Probabilidades e possibilidades. Might tem a mesma função, permissão formal, probabilidade, possibilidade, com a diferença que é utilizado em frases no passado. Should, conselho, obrigação, moral e recomendações. E ought to, com a mesma ideia, também pensando num ponto mais formal, certo? Lembrando sempre que os verbos modais, eles são utilizados sem to, com exceção do ought to, que já faz parte da expressão. Não são flexionados. O que isso quer dizer? Não existe uma variação dentro mudando a pessoa ou o sujeito da frase, como alguns verbos em inglês acontece. Na negativa, usa-se not após o verbo modal. Então, nós vamos ter um cannot, um should not, um could not. Temos também as formas abreviadas, mas nesse caso, sempre o not vai acompanhar o verbo modal. E eles vão aparecer na forma interrogativa antes do sujeito. Se nós formos começar uma frase, vamos começar com can you, could you, should you, por exemplo. E podem vir acompanhados pelo verbo be ou pelo verbo have. Could be, could have, isso pode acontecer também, ok? Agora, eu quero que vocês observem as frases e complete cada uma delas com o verbo modal adequado. Nós temos can, may, might e should. Por exemplo, their knowledge of English give them the opportunity to get a well-paid job. Aqui indica uma possibilidade. Qual dos modais eu posso utilizar pensando numa possibilidade? I think you'll be here by 9 o'clock if you don't want to be late for the lecture. Uma ideia, advice, um conselho. E a letra C, you leave school at 17, but you still have a lot to learn. Permission. Então, você deixar a escola aproximadamente perto dos 17 anos, mas você ainda tem muito a aprender. A ideia de permissão. Vou dar um tempinho para vocês responderem, observem a situação que eu já falei anteriormente e a gente já retorna. Observando o nosso exercício, pessoal, nós temos aqui a primeira frase. Their knowledge of English give them the opportunity to get a well-paid job. Então, o conhecimento deles no inglês dá a eles a oportunidade de conseguir um emprego que pague melhor. A ideia aqui é trazer um modal que indica possibilidade. No nosso caso, nós vamos ter might. Por quê? Porque nós estamos falando de uma situação no passado, né? Dá a eles a oportunidade, né? Alguma coisa que, claro, que se no passado eles tiveram a oportunidade de aprimorar o conhecimento de inglês, eles vão ter, com certeza, um emprego melhor remunerado. Na letra B, I think you'll be here by 9 o'clock if you don't want to be late for the lecture. Então, eu penso que você aqui
pelas 9 se você não quer chegar atrasado para a leitura. Então, aqui nós temos um conselho. Qual verbo modal nós podemos usar para conselho? Should. I think you should be here. Aqui lembra que eu falei para vocês da utilização do modal seguido do be. E a letra C, you leave school at 17, but you still have a lot to learn. Você deixar a escola nos 17 anos, ou aproximadamente, mas você terá ainda muito a aprender. Qual verbo modal nós podemos utilizar aqui? May, porque é uma permissão, certo? Agora, no segundo exercício, check the correct answer. Verifique a alternativa correta. Então, na primeira frase, in the sentence, you should pass only on the left of the vehicles, should pode ser substituído por. Qual dos verbos modais aqui tem a mesma ideia de should e nós podemos fazer a substituição? Can, shall or ought to? E na segunda pergunta, qual das alternativas abaixo está incorreta? Então, letra A, you should go to bed if you don't feel well. Letra B, you not must take an aspirin. E letra C, we could have visitors in the afternoon. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. No primeiro exercício, pessoal, que nós temos ali na frase, você deveria passar pela esquerda dos veículos. Should pode ser substituído por. Qual é a ideia? Temos um modal indicando um conselho. O modal que pode ser substituído sem mudar sentido da frase é ought to. Porque, como eu falei para vocês, ought to e should têm a mesma ideia, com a diferença que ought to se torna um pouquinho mais na formalidade, um pouquinho utilizado mais na formalidade. No segundo exercício, qual das alternativas abaixo está incorreta? A resposta certa é you not must take an aspirin. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que na negativa o not vem sempre depois do verbo modal. No caso aqui nós temos o modal must, então por essa razão nós temos que teria, para ficar correta, you must not take an aspirin, ok? Agora, look at the comic strip and answer the question. Então aqui nós temos uma tirinha do Garfield e eu quero que vocês respondam as duas questões que estão aqui. Então na primeira tirinha, make a wish, like that ever works. Like that ever works. Ding dong. Happy birthday, Garfield. I stand correct. Então observem que nós temos aqui provavelmente o aniversário dele, né? Então faça um desejo. É assim que funciona. E aí, no segundo quadrinho tem a campainha, no terceiro, parabéns, Garfield. Viu? Eu estava certo. A nossa pergunta é, what's Garfield wish? Qual seria o desejo de Garfield? E no número 2, perdão, does Garfield wish come true? Será que o desejo dele se tornou real? Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta.
Retomando o nosso exercício, pessoal, na primeira pergunta, what's Garfield wish? Qual seria o desejo dele? To get another cake or get more cake? Então, ter um outro bolo ou até receber mais bolos. E, de acordo com o nosso quadrinho, does Garfield wish come true? Se tornou verdade, ou se tornou real o desejo dele? Yes, it does, porque ele, no último quadrinho, a gente sabe que ele recebe um segundo bolo, certo? Nesse caso, a expressão like, ele vem com uma ideia de conectivo, ou uma linking word, uma conexão. As linking words são conjunções ou conjunctions que funcionam como conectivos nas frases. Assim, desempenham um papel de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Podemos expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação e temos muitas outras palavras, outras linking words para adicionar aqui. No nosso caso, algumas linking words e suas ideias. Nós temos para adição, expressões como in addition to, also, besides, né, que quer dizer em adição, também, apesar de, oposição, but, however, although, despite, né, mas, entretanto, embora, apesar de aqui também. Comparação, like e as, que podemos ter a ideia de como um ou outro. Explicação, because, as, since, for, né, porque, como, desde, por. Conclusão, so, then, consequently e therefore. Então, so e then tem a mesma ideia. Consequentemente, em conclusão ou consequente, certo? Nesse caso, quando a gente trabalha com as linking words, observem que a ideia da frase para que vocês possam usar a linking word correta, como no nosso exercício. Answer the questions. One, he's very mature. Ele é uma pessoa madura. Aqui eu quero que vocês coloquem qual das três opções nós temos que podemos complementar essa nossa frase. Instead of his age, despite his age, or spite of his age. Na segunda pergunta, the road was in bad condition. A estrada estava em más condições. Despite, I was very late. However, we didn't stop. In fact, it was 7 o'clock. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Usem uma delas para juntar ou para dar um sentido às frases e a gente já volta. Observando o nosso exercício, pessoal, na frase his mature, ele é maduro, despite his age, apesar da sua idade, ou apesar da idade dele. Então aqui o despite vem adicionar mais informação. The road was in bad condition. However, we didn't stop. A estrada estava em más condições, entretanto, nós não paramos. Então aqui nós temos um contraste. Que a ação continuou apesar de uma dificuldade ou uma situação que aconteceu no meio do processo. No quinto exercício, answer the questions. Aqui nós temos um pequeno texto e vocês vão observar que podemos substituir as expressões em destaque do nosso texto por algumas das alternativas. Vamos lá. Why is TOEFL changing? ETS is changing the test because universities have asked us to. They want a test that will measure not only how much a student knows about English, but also how well a student can use English in the classroom. That's what matters most. E aqui o nosso texto continua. O TOEFL, só lembrando vocês que é um exame de proficiência feito
para quem muitas vezes busca um estudo ou um trabalho fora do país, as universidades e algumas empresas estão pedindo um certificado de proficiência, que no caso um deles é o TOEFL. E por que ele está mudando? Porque quem organiza esse texto, essa prova, está mudando a prova porque as universidades pediram. Eles querem um teste que mostre não apenas quanto o estudante sabe sobre a língua, mas também como ele pode usar de forma aceitável o inglês dentro de sala de aula. Isso que muitas vezes, então ele continua a explicar o texto. No nosso caso, nós vamos prestar atenção em not only, but also. Qual das três alternativas eu posso substituir as expressões em destaque sem mudar sentido? Então nós temos beside e like, besides e however, so e then. Vou dar um tempinho para vocês responderem, a gente já volta. Observe o nosso exercício, pessoal, que nas duas expressões, como eu disse para vocês, a nossa intenção é as duas expressões. Podemos substituí-las sem mudar sentido de frase por besides e like. Então ficaria, eles querem um teste que possa medir, além de quanto o estudante sabe sobre o inglês, como também ou quão bem o estudante fala ou aplica esse inglês dentro de sala de aula. Então, as duas expressões besides e like podem ser substituídas sem mudar sentido do nosso fragmento, ok? It's a quiz time. Vamos para o nosso quiz, lembrando sempre que no nosso quiz nós temos duas perguntas e três possíveis respostas. Na número 1, in the sentence, it was called the Great Depression because there weren't any malls, so everyone was depressed, because and so. A ideia das duas expressões, porque e então. Na frase, foi chamado de Grande Depressão porque não havia nenhum shopping. Então, todo mundo ficou depressivo. A expressão because so pode ter a ideia de comparação, resultado, razão ou adição, razão e consequência. Se nós observarmos aqui, nós vamos ter a alternativa reason and consequence. Por quê? Porque because representa, porque, explicando uma situação, uma razão, e so, uma consequência. Na número 2, you should start each day with a song in your soul. Should expresses the idea of obligation, probability or advice. Nós deveríamos começar todo dia com uma música para a alma. Should vem trazer a ideia de advice, uma ideia de conselho, ok? Students, na aula de hoje, nessa aula, nós aprendemos sobre os verbos modais, os conectores, através dentro das tirinhas, ok? Ficamos por aqui and see ya!